Joka é um jovem de cabelo ruivo que, após a morte de sua mãe, passou a viver um verdadeiro inferno. Maltratado pela madrasta, humilhado pelos próprios irmãos e tratado como alguém sem valor dentro da própria família. Mas tudo muda quando ele é preso no armazém de sua família. E é nesse momento, no fundo do poço, que surge uma oportunidade capaz de mudar o seu destino para sempre. Uma chance de deixar de ser ninguém e se tornar algo muito além do que qualquer um poderia imaginar. Se for novo por aqui, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Em um campo de batalha sangrento, vemos duas figuras lutando pelo destino de toda a humanidade. A Fana Lunar encara seu oponente e diz que ele realmente fazia jus ao título de Imperador da Espada e que lutar contra ele era extremamente difícil. Mas, segundo ela, sua lendária reputação terminaria naquele dia, pois ele estava prestes a perder a vida. O Imperador da Espada apenas sorri e responde que não se arrependia de ter lutado até o fim, e que, se fosse morrer ali, morreria com honra. Nesse momento, a demônio lança uma poderosa magia mortal em direção ao Imperador. Mas, no último instante, um jovem de cabelos ruivos surge diante dele e bloqueia o ataque. Seu nome era Ion. Ele pede perdão pelo atraso e diz para o imperador deixar o resto da batalha em suas mãos. O imperador então olha para ele e responde: Estou contando com você. A esperança de todos depende de você agora. Sem perder tempo, Ion avança brutalmente contra o demônio. Ela surpresa pergunta: Quem é você? Mas o garoto ruivo apenas responde friamente: Não importa quem eu sou, porque eu estou aqui para partir você ao meio. Ele então revela seu título. Eu sou o Espadachim Quebra-Lua, e essa será sua sentença de destruição. Logo em seguida, Ion desfere um golpe monstruoso. Sua espada libera uma energia em forma de dragão e corta a vilã ao meio instantaneamente. E naquele dia, ficou conhecido como o dia em que 9 raios de espada caíram dos céus. A cena então muda. 6 anos se passam. E agora nos é mostrado nosso protagonista, um garoto ruivo, sendo brutalmente agredido por uma mulher. Ela ordena que ele levante imediatamente, pois convidados importantes chegariam naquele dia. A mulher continua gritando, dizendo que ele estava ignorando suas ordens. Ela afirma que tinha mandado não deixar uma única folha no quintal. E mesmo assim, viu um gravito no chão. O garoto tenta se explicar, mas a mulher diz que ele só a ignorava porque ela não era sua mãe biológica. O protagonista então rebate dizendo que, se fosse seu pai ordenando, ele obedeceria sem hesitar. Mas que seu pai estava trancado no quarto há mais de 6 anos e que, na ausência dele, ela quem deveria educá-lo. Mesmo tentando se explicar, a mulher começa a agredi-lo novamente. Ao longe, vemos os 3 irmãos do protagonista observando tudo. Os mais novos riem e zombam dele, dizendo que ele era fraco e covarde, e que era merecido ele apanhar daquele jeito. Mudando de cena, vemos uma carruagem indo em direção à mansão do protagonista. Dentro dela, alguém comenta que finalmente conheceriam o irmão jurado de seu pai, já que fazia 6 anos que ele não falava de outra pessoa além dele. Nesse momento, o Imperador da Espada responde dizendo que aquele homem era realmente inesquecível e que considerava um verdadeiro irmão, pois ele era o único homem tão forte quanto ele. Ele então relembra que, 6 anos atrás, Ion utilizou artes marciais tão perfeitas que pareciam acima dos céus e da terra, e afirmou que, se não fosse por ele,
ninguém teria sobrevivido para contar a história. O imperador então abre um sorriso e continua dizendo que a técnica das 9 espadas celestiais era capaz até de superar as técnicas avançadas do poderoso clã Angong. Seu filho mais velho fica impressionado e pergunta: se ele era tão forte assim, por que não é famoso no mundo das artes marciais? O imperador responde que Yon se aposentou e nunca passou suas técnicas para ninguém. Por isso, todos deveriam tomar cuidado para não ofendê-lo perguntando sobre esse assunto. O imperador então continua explicando. Yon teve 2 esposas, mas amava sua segunda esposa mais do que tudo. Infelizmente, ela morreu ao dar à luz. E, após a sua morte, Ian perdeu completamente a vontade de viver, a ponto de se trancar no quarto onde ela vivia e nunca mais sair. Por isso, ele alerta seus filhos: quando chegarmos na mansão, não mencionem a segunda esposa. Mudando de cena novamente, um servo corre até a madrasta e diz que seu marido finalmente saiu do quarto para receber a visita. A mulher fica furiosa. Ela diz que ele abandonou sua família por 6 anos inteiros, mas apenas para receber um amigo, decidiu sair do quarto. Ela continua dizendo que ele deveria ficar longe de todos e se esconder no fundo da casa, para ninguém ver o seu rosto, pois ele era a vergonha da família. E ainda o ameaça: nem pense em tentar ver o seu pai, ou sofrerá as consequências novamente. O protagonista abaixa a cabeça e responde: entendido, eu vou me esconder. Com isso, ela leva seus filhos para receber os convidados. Antes de sair, ela olha para seu filho mais velho e diz: o imperador tem uma filha da sua idade, então trate de se aproximar dela. Na entrada da mansão, o pai do protagonista finalmente aparece para receber os convidados. Ele os cumprimenta educadamente e diz que era uma honra rever seu velho amigo. A esposa do imperador responde que também era um prazer conhecê-lo. Mas, quando ia apresentar seus 2 filhos, ela percebe que sua filha mais nova havia desaparecido. O imperador pede desculpas e explica que sua filha era muito aventureira e sempre sumia quando estava em casa. A madrasta, então, toma a frente e diz que as crianças são assim mesmo e solicita que seu marido apresente sua família. Então, Yeon apresenta sua esposa e seus filhos. A mulher diz que seu nome era Miju e que cuidaria muito bem de todos. Enquanto todos entram na mansão, a madrasta chama seu filho mais velho de lado e diz com um sorriso malicioso: vá procurar pela filha mais nova deles. Você precisa impressioná-la. Mudando de local, vemos o protagonista ajoelhado sozinho, com os braços erguidos como castigo. Ele se pergunta quando aquela visita iria embora, pois seus braços já estavam doendo muito por ficar naquela posição o dia inteiro. Com o tempo, ele começa a sentir fome, e seus olhos começam a lentamente se fechar de cansaço. Sem forças, o garoto cai no chão, exausto, faminto, sem conseguir mais se manter em pé. Mas, então, de repente, alguém aparece diante dele. Assustado, o garoto imediatamente se levanta e começa a pedir desculpas desesperadamente. Ele pede para não o maltratarem mais e que caiu sem querer. Porém, quando finalmente olha para frente, ele percebe que não era sua madrasta. Na sua frente estava uma linda garota, e ela era uma filha mais nova do Imperador da Espada. Nesse momento, vemos o Imperador da Espada comentar que adoraria unir sua família à de Ion através de um casamento. A madrasta, sem perder tempo, rapidamente concorda e diz que aquela seria a ocasião perfeita para fortalecer ainda mais os laços entre as 2 famílias. O imperador gosta da ideia, então olha para Ion, perguntando o que ele achava sobre aquilo. Mas, para a surpresa de todos, o pai do protagonista responde que o melhor seria
deixar os seus filhos decidirem por si mesmos. Ele diz que os pais não deveriam escolher o futuro dos seus filhos, principalmente em algo tão importante quanto um casamento. O imperador então sorri e responde que sempre admirou o quão justo Ion era, e que esse era um dos motivos de respeitarem tanto ele. Ao ouvir aquilo, Miju fica furiosa por dentro. Ela pensa que Ion estava estragando completamente seus planos. E pior ainda, ao dizer aquilo, parecia que ele estava insinuando que casamentos arranjados não funcionavam. Na mente dela, aquilo significava que ele se arrependia de ter se casado com ela. Mesmo assim, a madrasta rapidamente tenta contornar a situação e diz que seus filhos ainda poderiam se apaixonar naturalmente no futuro, já que ainda tinham muito tempo pela frente. Logo em seguida, ela aproveita a oportunidade e faz um pedido ousado. Ela pede para que o clã Nagong treine o seu filho mais velho. O imperador fica surpreso e diz que o clã Nagong possui técnicas extremamente avançadas e valiosas, e que aquilo não era algo que poderia ser concedido tão facilmente. Mas então, Ion surpreende a todos. Ele diz que, como irmão jurado do imperador, também gostaria de fazer esse mesmo pedido. O imperador então sorri e responde que, sendo um pedido de seu irmão, ele aceitaria. Porém, logo pergunta se aquilo realmente estava certo. Afinal, o natural seria que o filho mais velho de Ion herdasse a técnica das 9 espadas celestiais. Seria um desperdício uma arte tão grandiosa não ser passada adiante. Ele mesmo havia visto com seus próprios olhos o quão extraordinária aquela técnica era. Mas Ion responde calmamente que explicaria tudo depois, pois, em sua condição atual, ele já não era mais capaz de ensinar as 9 espadas celestiais para ninguém. Porém, logo após dizer isso, Ion começa a passar mal. Seu corpo perde as forças, e ele desmaia diante de todos, deixando o ambiente em completo desespero. Enquanto isso, voltando para o protagonista, Geoka olha para a garota diante dele e pensa consigo mesmo que nunca tinha visto alguém tão bonito em toda a sua vida. Pelas roupas elegantes dela, ele logo percebe que ela provavelmente fazia parte da visita importante que sua madrasta mencionou. E então, ele se desespera. Afinal, sua madrasta havia proibido ele de aparecer diante dos convidados. E agora, ele havia sido encontrado por um deles. Sem pensar duas vezes, Joka se vira e começa a correr para fugir. Mas antes que pudesse escapar, a garota o agarra rapidamente e o joga no chão. E então ela o encara com um olhar sério. Joka imediatamente começa a tremer de medo. Desesperado, ele começa a pedir desculpas repetidamente. Dizendo que iria sumir da vista dela imediatamente, a garota observa aquilo com estranheza e se pergunta por que ele estava se desculpando tanto. E mais ainda, por que um garoto criado em uma casa de artistas marciais não conseguiu nem reagir ao simples puxão dela? Ao analisá-lo melhor, ela percebe algo estranho. Pelo estado físico dele, parecia que ele nunca havia recebido o treinamento adequado. E não só isso. Pelo corpo magro e debilitado dele, ficava claro que ele também não recebia refeições decentes. Mas quando ela olha melhor para seus cabelos, ela percebe. Ele era filho de Ion. Então, ela imediatamente se pergunta: se ele era filho de Ion, por que ele estaria nesse estado? E por que parece ter tanto medo o tempo todo? A garota então se abaixa lentamente e estende a mão em direção a ele. Mas, no instante em que vê aquele gesto, Joka relembra todos os momentos em que sua madrasta o espancava. E então, algo fica claro. Ele provavelmente nunca havia recebido carinho de ninguém em toda a sua vida. Tudo o que conhecia era dor e violência. Então, em uma cena extremamente tocante, a garota toca gentilmente os cabelos de Joka e começa a fazer carinho nele. Com uma voz suave, ela pergunta: qual o seu nome? O garoto responde timidamente: Joka. E ela então repete o seu nome com delicadeza. Depois, toca em seu rosto e diz: está tudo bem agora. Eu vou te proteger.
No mesmo instante, Joka começa a chorar. Toda a tristeza, toda a dor e toda a angústia em que estavam guardadas em sua alma finalmente explodem. Desde o dia em que nasceu, ninguém jamais havia sido gentil com ele. As pessoas que deveriam amá-lo foram justamente as que mais o machucaram. Completamente comovida com aquilo, a garota abraça com força. Depois que Joka termina de chorar, ela segura sua mão e começa a levá-lo para outro lugar. Com um sorriso no rosto, ela o leva até o pequeno buraco no muro da mansão e diz para ele segui-la. E Joka, sem pensar duas vezes, vai atrás dela. O protagonista, sem entender nada, apenas segue a garota, sem questionar ou dizer qualquer palavra. Assim, os dois entram na cidade juntos. Porém, no meio do caminho, a barriga do garoto começa a roncar de fome. Ele tenta disfarçar para que Yang não perceba, mas a garota nota seus olhares fixos para a barraca de comida e, sem hesitar, compra um churrasquinho para ele. Naquele instante, o protagonista começa a comer, como se nunca tivesse provado algo tão delicioso em toda a sua vida. Depois disso, os dois caminham felizes pela cidade, aproveitando o momento em silêncio. Mas, de repente, um servo da mansão avista os dois juntos à distância. Mudando de cena, vemos o pai do protagonista acordando diante do imperador e pedindo desculpas por ter desmaiado na frente dele. O imperador responde que não havia problema, mas admite que ficou chocado ao ver um homem como o espadachim quebra-lua naquele estado. Ion então explica que sua técnica avançada era passada através da deusa Jiuqian, conhecida como a deusa da longevidade. Porém, ele confessa que não consegue mais vê-la desde o dia da morte da sua esposa. Naquele dia, seu coração afundou em tristeza, e ele acredita que a deusa o abandonou por sua fraqueza diante daquela dor. Além disso, quando seu filho nasceu, ao invés de sentir amor, ele sentiu raiva. Mesmo sem querer, acabou culpando a criança pela morte de sua esposa, e por isso nunca teve coragem sequer de encará-lo. Depois de todos esses anos, Ion admite que sabe ser um homem patético, pois culpou uma criança inocente por algo que ela jamais teve responsabilidade. Com os olhos pesados, ele então diz ter um último favor para pedir ao imperador. Ion confessa que não irá viver por muito mais tempo, pois sua condição piora a cada dia. Por isso, quando ele morrer, pede que, como seu velho amigo, o imperador cuide e proteja seus filhos. Afinal, eles não têm culpa de terem um pai tão falho quanto ele. O imperador hesita ao ouvir aquilo, mas no fim aceita seu pedido. Chegando à noite, todos estavam preocupados com o desaparecimento da filha do imperador, até que os servos da mansão anunciam que finalmente a encontraram. Sua mãe corre preocupada e pergunta se ela está bem. Mas então, seus olhos se voltam para o protagonista, e ela questiona quem era aquele menino. Nesse momento, a madrasta age de forma descarada e finge preocupação, dizendo que não sabe o que faria se algo acontecesse com ele. Ela tenta agradecer a garota por estar ao lado dele. Porém, quando percebe, Yanjin a encara com um olhar mortal, como se tivesse enxergado através de toda a sua falsidade. Logo depois, o irmão da garota chega junto das outras crianças da família do protagonista. Ao vê-la, o irmão mais velho fica completamente impressionado com a sua beleza. Porém, quando percebe que ela estava de mãos dadas com o protagonista, seu semblante imediatamente se fecha. Na mesma hora, a mãe e o irmão afastam Yanguin do garoto e dizem para todos seguirem na frente. Assim que viram as costas, a madrasta se aproxima do protagonista e sussurra friamente que havia mandado ele ficar escondido e que, mais tarde, iria corrigi-lo por desobedecer. Porém, o que mais a preocupava era a reação que Yanguin teve ao encará-la. Então, 7 meses se passam, e muitas coisas mudam na história a partir dali. A primeira delas é que o pai do protagonista morre enquanto dormia. Apenas 3 dias depois, a madrasta convoca dezenas de guerreiros para reforçar o poder militar do clã. Esses homens passam a ser conhecidos como Guerreiros do Tigre Branco. Ao mesmo tempo, Mubai parte para treinar no clã do imperador, e assim, Miju assume oficialmente a posição de líder da família. Logo depois, vemos a madrasta dentro da sala do tesouro.
procurando desesperadamente pelas técnicas marciais que seu falecido marido devia ter deixado. Um servo informa que eles passaram semanas revistando toda a mansão, mas não encontraram nenhum manual secreto. Mijou se enfurece. Ela diz que aquilo era impossível, pois o imperador afirmou que Ion certamente havia escondido alguma técnica avançada. Tomada pela raiva, ela ordena que levem tudo que pertencia ao ex-marido para o armazém, pois não quer ver mais nada relacionado a ele. E não satisfeita com isso, ela também ordena que joguem o protagonista no armazém, pois ela não queria mais ver sua cara nunca mais. Assim, os servos arrastam o garoto até o depósito e o lançam lá dentro sem piedade. Um deles pede perdão, dizendo que não queria fazer aquilo, mas se desobedecesse, jamais veria sua família novamente. Então, eles fecham a porta e trancam o protagonista ali dentro. O garoto começa a gritar por socorro durante horas, mas ninguém vem ajudá-lo. Sentado no canto escuro da parede, Joka abraça os joelhos, tremendo de medo. Com lágrimas nos olhos, ele pergunta a si mesmo: por que nasceu? E por que sua vida precisava ser tão cruel daquele jeito? Na manhã seguinte, jogam para ele apenas pão duro e água como café da manhã. Sem ter escolha, ele come aquilo em silêncio. Mas então, algo chama sua atenção. Havia um brilho estranho vindo de um canto do armazém. Curioso, Joka se aproxima lentamente para ver do que se trata. E então percebe que era um espelho antigo completamente coberto de poeira. O garoto começa a limpá-lo, esperando ao menos poder ver seu próprio reflexo. Mas, no instante em que termina de limpar, seu corpo congela. Por quê? Embora estivesse vendo sua própria aparência no espelho, o reflexo diante dele olha diretamente para ele e abre um sorriso. Nesse momento, temos dois guardas conversando entre si. Eles comentam que o inverno já havia chegado e que fazia 2 meses desde que o menino tinha sido preso dentro do depósito. Um dos guardas pergunta se ele ainda estava vivo, dizendo que isso seria estranho, já que o frio estava congelante. Porém, o outro responde que o garoto realmente ainda estava vivo, pois sempre que levavam comida, o prato voltava vazio. E, de vez em quando, ainda podiam ouvir seus gritos, vindo de dentro do depósito. O guarda então comenta que aquele menino realmente parecia ter o espírito de um cultivador, pois, se fosse qualquer outra pessoa, já teria morrido há muito tempo. Mesmo assim, eles continuam dizendo que a madrasta era cruel demais, já que além de deixá-lo preso, ainda diminuiu a quantidade de comida dele durante o inverno. Para eles, em breve só restaria limpar o cadáver do garoto. Mudando de cena, vemos o protagonista sentado no canto escuro do depósito, enquanto seu reflexo no espelho tentava, mais uma vez, chamar sua atenção. Joka manda ele ficar quieto, dizendo que já não tinha mais medo dele, e que, na verdade, nem forças para sentir medo ele possuía mais. Com um olhar cansado, ele diz que já sofreu demais e sente que está próximo da morte. Nesse momento, o reflexo pega um pedaço de madeira e começa a realizar alguns movimentos estranhos diante dele. A princípio, Joka pensa que aquilo parecia apenas uma dança. Ele relembra que, no começo, tinha morrido de medo daquela figura, mas com o passar do tempo, percebeu que aquela era sua única companhia naquele lugar. Porém, ao observar com mais atenção, o protagonista percebe que os movimentos feitos pelo reflexo, seus olhos se arregalam. Então ele conclui que aquilo eram artes das 9 espadas celestiais. Mas havia algo errado. Pelo que sempre ouviu, as artes de seu clã estavam incompletas, e apenas seu pai conhecia a verdadeira técnica secreta. Então, como seu reflexo poderia conhecer aquelas técnicas? Enquanto pensava nisso, Joka se lembra de algo importante. Segundo as lendas, aquelas artes permitiam ao usuário gerar calor interno, até mesmo durante o inverno. E se isso fosse verdade, ele poderia sobreviver ao frio. Sem perder tempo, Joka começa a imitar os movimentos do reflexo, enquanto tenta copiar os golpes desajeitadamente, pois só estava fazendo aquilo porque precisava sobreviver. Assim, o tempo começa a passar, dia após dia, no frio, na fome, na solidão. O protagonista treina sem parar, repetindo cada movimento,
errando inúmeras vezes, até conseguir aperfeiçoá-los pouco a pouco. Depois de muito tempo treinando, Joka finalmente percebe a mudança. Ele abre um sorriso e diz que não estava mais sentindo frio. Finalmente, havia aprendido os movimentos. Agora ele conseguia gerar calor dentro do próprio corpo, através da arte da espada. Porém, mesmo assim, o reflexo continua chamando sua atenção, insistindo para que ele continue treinando. Mas Joka diz que não precisava mais, pois já tinha aprendido tudo o que precisava, e agora não morreria congelado. Então, o reflexo faz um movimento completamente diferente. Joka fica surpreso. Imediatamente arregala os olhos. Ele diz que nunca tinha visto aquele movimento antes. Como sempre observava escondido os treinos de seus irmãos, conhecia bem os estilos usados por sua família e tinha certeza absoluta que aquilo não fazia parte das 9 espadas celestiais. Mesmo tendo aprendido todos os movimentos anteriores, aquilo que estava vendo agora era algo completamente novo, algo superior. O protagonista então diz que, por mais incrível que aquele movimento fosse, parecia extremamente difícil, e ele não tinha interesse em se tornar igual ao seu pai ou aos seus irmãos. Porém, o reflexo começa a zombar dele, como se ele estivesse chamando de fraco. Na mesma hora, Joka se irrita. Com orgulho ferido, ele declara que vai mostrar o quão fácil seria aprender aquilo. E assim, começa mais uma vez a treinar. Mas logo percebe que aquele movimento era absurdamente mais difícil que todos os anteriores. Joka admite que aquilo parecia incrível. Ele queria aprender aquela técnica da mesma forma. Ao comparar com as 9 espadas celestiais, ele percebe que havia certa semelhança entre os padrões, mas aquela arte era claramente superior em todos os aspectos. Nesse momento, Joka conclui que aquela técnica secreta certamente tinha relação com seu pai, ou até mesmo seu clã. Ele então pergunta frustrado por que não conseguia fazer o movimento funcionar, mas o reflexo apenas começa a rir da cara dele. Irritado, Joka ameaça: se você não me ensinar, então vou cobrir esse espelho. Porém, no instante em que ele começa a tampar o espelho, o reflexo sorri e finalmente decide ensiná-lo de verdade. Ele aponta para dentro do espelho, e naquele instante, palavras começam a surgir magicamente em sua superfície. De repente, 900 palavras sagradas surgem diante dos olhos de Yoka e começam a flutuar ao redor de sua mente. E então a verdade é revelada. Aquele objeto era o lendário espelho da deusa Jyotian. Naquele momento, Joka percebe que a técnica que estava aprendendo não era apenas uma continuação das 9 espadas celestiais, mas sim uma arte completamente diferente. Uma técnica suprema conhecida como a Espada Inquisitora dos Céus. Se estiver gostando do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. E assim, a história do garoto humilhado pelo próprio clã estava prestes a mudar para sempre. Durante toda a sua vida, Joka viveu uma existência miserável. Foi desprezado, espancado, abandonado e trancado como um animal. Mas justamente aquele azar acabou se transformando em sua maior sorte. Foi por estar preso naquele armazém que ele encontrou o espelho da deusa. Enquanto todos acreditavam que ele morreria naquele lugar, seu destino estava mudando completamente. O manual secreto que sua madrasta procurou desesperadamente por toda a mansão não foi encontrado por ela, mas sim pela última pessoa que ela gostaria que colocasse as mãos nele. E assim, preso naquele depósito, sem distrações e sem ninguém para incomodá-lo, Joka dedica sua vida inteira ao treinamento daquela arte suprema. E num piscar de olhos, 10 anos se passam. Agora, já adulto, o protagonista finalmente abre os olhos e diz com confiança: finalmente, eu consegui dominar todos os movimentos. Com isso, vemos o irmão mais velho do protagonista voltando para casa, após longos 10 anos de treinamento. Assim que ele chega,
A madrasta corre imediatamente para abraçá-lo e diz emocionada que seu filho havia retornado como um homem forte e que finalmente agora poderia proteger toda a família. O garoto sorri e responde que após concluir seu treinamento, finalmente estava de volta para casa e que era muito bom rever todos novamente. A madrasta o abraça com orgulho e declara que, com força dele, seu clã se tornaria o mais poderoso, não apenas da região, mas de toda a província. Nesse momento, aparecem também os dois filhos do clã do imperador. Miju rapidamente começa a elogiar o irmão mais velho, dizendo que ouviu muitos rumores sobre ele e que seu nome era conhecido por toda a região, como a lendária Espada de Azuri. Logo depois, ela também elogia Yojin, dizendo que ela era conhecida como uma das mulheres mais belas de todo o mundo. Com um sorriso forçado, Miju convida todos para entrarem e descansarem da viagem, dizendo ainda que mandava lembranças ao pai deles. Porém, Yojin mal presta atenção nisso. Assim que chega, ela começa a olhar discretamente ao redor, claramente procurando alguém. Sem dizer nada, a garota se afasta do grupo e começa a andar pela mansão à procura de Joka. Percebendo isso, a madrasta disfarça rapidamente e diz para os convidados entrarem, afirmando que logo voltaria. Em seguida, ela chama um servo para o canto e, com o rosto fechado, ordena que espalhe uma mensagem imediatamente. Aquela garota não pode, de forma alguma, chegar perto do armazém, muito menos encontrar Joka. Com raiva, ela comenta que mesmo depois de 10 anos, Yodin ainda não havia esquecido aquele garoto. E aquilo a irritava profundamente. Afinal, na visão dela, a garota devia estar interessada em seu filho, e não naquele inútil. Porém, nesse momento, o servo responde de forma hesitante: Senhora, na verdade, eu estava esperando uma oportunidade para lhe contar algo. Ele engole seco antes de continuar. Ontem, quando fomos verificar o armazém, Joka havia desaparecido. Na mesma hora, a madrasta regala os olhos de raiva. Ela agarra o servo e pergunta furiosa: Como isso aconteceu? Então, a cena volta para um dia antes. Vemos o protagonista dentro do armazém, mais uma vez treinando seus movimentos. Após finalizar uma sequência perfeita, ele abre um grande sorriso e comemora diante do espelho. Eu consegui! Depois de todos esses anos, finalmente consegui! Ele diz que aquele último movimento realmente tinha sido extremamente difícil de dominar. O reflexo então bate palmas lentamente, como se estivesse aprovando seu desempenho, e dizendo que ele havia executado o golpe perfeitamente. Joka comenta que levou muitos anos para memorizar as 900 palavras e movimentos que o espelho havia mostrado, mas que no fim conseguiu superar tudo e gravar cada ensinamento em sua mente. Graças a isso, ele foi capaz de dominar completamente cada etapa do treinamento. Animado, o protagonista então pergunta se o reflexo poderia ensiná-lo mais alguma coisa. Porém, o reflexo apenas levanta o dedo e aponta para cima. Confuso, Joka olha para a direção indicada e seus olhos se arregalam. No teto do armazém havia um enorme buraco aberto, como se fosse um sinal, como se estivesse dizendo que o treinamento havia terminado. Naquele instante, Joka percebe, depois de 10 anos preso naquele lugar, finalmente poderia sair. Com o coração acelerado, ele sobe até a abertura e coloca a cabeça para fora. No instante em que vê o céu, seus olhos tremem. Era a primeira vez, em 10 anos, que via o mundo exterior. Com lágrimas quase se formando, ele olha para o céu e diz baixinho: Isso é tão lindo. Ainda sem acreditar, ele se vira para o reflexo e pergunta: Eu realmente posso sair? O reflexo apenas olha para ele e sorri. Era como se estivesse lhe dizendo: Seu treinamento finalmente acabou. Assim, Joka sobe completamente para o telhado
e observa toda a cidade diante de seus olhos. Ele contempla aquela paisagem com emoção e diz que tudo aquilo era incrivelmente bonito. Mas então, algo inesperado acontece. A figura refletida no espelho começa a mudar de forma, até se transformar completamente na imagem da deusa do seu clã. Ao vê-la, Joka fica em choque. Porém, antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela simplesmente desaparece. Desesperado, ele corre até o espelho e tenta chamá-la. Espera! Vem aqui em cima comigo! Mas não havia mais resposta. Seu reflexo havia sumido. E naquele momento, Joka finalmente entende. Sua única companhia, durante aqueles 10 anos inteiros, aquele que o ensinou tudo, agora tinha partido. Voltando ao presente, vemos a madrasta invadindo o armazém e observando tudo ao redor. Ao notar o enorme buraco no teto, ela regala os olhos e pergunta se aquilo havia sido causado por algum relâmpago. Sem entender nada, ela questiona como alguém tão fraco quanto Joka conseguiu escapar por ali. O servo então pergunta se eles deveriam enviar homens para perseguir o garoto. Mas a madrasta apenas sorri friamente e responde: não será necessário. Ela então diz que aquilo apenas a poupou do trabalho de continuar cuidando dele e vigiando-o. Na visão dela, Joka provavelmente morreria sozinho de qualquer forma. Afinal, mesmo que seu corpo tivesse crescido, ele passou 10 anos preso sozinho naquele depósito. E por isso, para ela, sua mente ainda era de uma criança ingênua, incapaz de sobreviver no mundo real. Mudando de cena, vemos o irmão mais velho perguntando à sua mãe se o protagonista realmente havia fugido de casa. A mulher, mentindo descaradamente, responde que enviou várias pessoas para procurá-lo por toda a cidade nos últimos dias, mas que ninguém conseguiu encontrá-lo. Ela afirma que Joka estava desaparecido há mais de 3 dias, quando na verdade ele havia sumido na noite anterior. Baek então comenta que Joka não tinha para onde ir e provavelmente devia estar desesperado naquele momento. Mas a madrasta apenas responde friamente que ele não precisava se preocupar. Segundo ela, o protagonista era apenas um ingrato e fugiu mesmo sendo alimentado e sustentado pela família. Ela ainda diz que provavelmente ele escapou, porque soube que seu irmão mais velho estava voltando para casa e, após ouvir sobre o sucesso dele, sentiu inveja e decidiu fugir. Nesse momento, Hyodin escuta toda aquela conversa. Sem dizer uma única palavra, ela encara a madrasta com um olhar fixo e penetrante. A mulher, tentando manter as aparências, sorri falsamente e diz que acha muito bonito que ela se preocupar com Joka, mas que não havia motivo para tanta alarde. Afinal, segundo ela, crianças costumavam fugir de vez em quando. Porém, Hyojin permanece em silêncio. Em sua mente, ela começa a analisar toda aquela situação. Segundo aquela mulher, Joka havia fugido há 3 dias, mas quando ela entrou no quarto dele, percebeu algo estranho. Não havia sequer um grão de poeira, ou sinal de uso no local. Os móveis pareciam novos demais, como se estivessem sido colocados ali recentemente, apenas para manter aparências. Além disso, o quarto não possuía sinais de cuidado verdadeiro. Muito menos parecia um lugar onde alguém realmente morasse. Tudo ali parecia falso, montado apenas para enganar quem olhasse. A madrasta continua fingindo preocupação e diz que está fazendo tudo ao seu alcance para encontrar o amigo dela. Então pede para que não se preocupe, pois logo ele parecia, mas Yanguin apenas vira as costas. Era evidente que ela já havia percebido todo o cinismo e falsidade daquela mulher. Ao vê-la indo embora, a madrasta fecha a cara e comenta com raiva. Desde pequena essa garota sempre foi mal educada. Ela nunca me respeitou. Baek então olha para sua mãe com desconfiança e pergunta se seu irmão realmente fugiu, ou se algo a mais aconteceu. Afinal, ele nunca tinha visto sua irmã discípula agir daquela forma antes. O garoto então explica que Yojin era conhecida como a encantadora leitura de mentes. Esse apelido foi dado
porque ela era capaz de ler as intenções das pessoas, apenas observando seus rostos e expressões. Segundo ele, não existia mentira ou mistério que escapasse dela. Quando se interessava por algo, você até poderia enganar um fantasma, mas jamais conseguiria enganar a encantadora leitura de mente. Por isso, se ela estava com aquele humor, algo ruim certamente havia acontecido. Paek então conclui que sua mãe provavelmente não matou o menino, pois, se tivesse feito isso, toda a família já teria sido destruída pelas consequências. Mas o fato dela estar tão nervosa só podia significar que alguma coisa tão séria havia acontecido com o Joka. Sem conseguir esconder mais, a madrasta responde irritada. E não foi nada demais. Ela admite que apenas fez com que ele ficasse junto com os pertences restantes do seu pai, no armazém. Já que ele nunca teve a chance de conhecer o rosto do seu pai, então ela o deixou preso lá, para lembrar dele. Ao ver aquilo, Baek fica completamente incrédulo. Sem dizer mais nada, ele corre imediatamente para um armazém. Ao chegar no local, ele vê Yojin parada diante da construção, observando tudo em silêncio. Surpreso, ela pergunta como ela encontrou aquele lugar. A garota responde friamente, porque era o único local isolado da mansão, com tantos guardas ao redor, como se estivesse escondendo algo. Ela então olha para o armazém mais uma vez e continua. E agora, eu finalmente entendi o motivo. Seus olhos se apertam de raiva. Ela diz que aquele lugar estava coberto de sujeira, mofo e abandono. Que Joka dormia ali dentro, usando roupas velhas e rasgadas, no frio ou no calor, e que provavelmente ficou preso naquele inverno, durante todos aqueles anos. Com um olhar gelado, Yojin declara: Eu vou contar tudo para o meu pai. Ela continua dizendo que, por respeito ao tempo que suas famílias convivem juntas, não espalhará rumores publicamente, mas deixa claro que a relação entre as duas famílias jamais será a mesma depois daquilo. E então conclui dizendo que estava indo embora. Assim, Yojin sai dali, deixando Baek completamente apavorado. Ele sabia muito bem. Se o clã do imperador descobrisse tudo aquilo, sua família poderia sofrer graves consequências. Mudando de cena, vemos o protagonista caminhando pela cidade. Seus olhos brilham de felicidade, enquanto observa tudo ao redor. Depois de tantos anos preso, ele estava finalmente livre, completamente maravilhado. Joka comenta que aquele lugar havia mudado muito. As ruas estavam diferentes, maiores, mais vivas do que ele lembrava. Tudo parecia novo, aos seus olhos. Mas, enquanto passeava distraidamente pela cidade, ele acaba esbarrando em um homem. Rapidamente, Joka pede desculpas. Porém, ao levantar o rosto, seu corpo inteiro congela, porque aquele homem era justamente um dos servos que haviam trancado no armazém. Tentando disfarçar o nervosismo, Joka pede desculpas mais uma vez e começa a andar rapidamente. Mas o homem o chama. Ei, espera! Ele estreita os olhos. Ele diz que já tinha visto aquele rosto antes. Então, afirma que precisava verificar sua identidade. Ao ouvir isso, o protagonista entra em pânico. Imediatamente, ele grita que não voltaria para aquela mansão de novo e que nunca mais seria maltratado por ninguém. Sem pensar duas vezes, Joka sai correndo em disparada. Tentando despistar o homem, ele corre em direção à saída da cidade. Mas o guarda grita para fecharem imediatamente os portões. Mesmo assim, Joka acelera e consegue passar antes que eles fechem completamente. Porém, no instante que o homem tenta persegui-lo, o enorme portão começa a cair sobre ele. Mas então, com apenas uma mão, Joka segura o gigantesco portão no ar, como se não pesasse nada. Todos ao redor ficam em choque. O protagonista então olha calmamente para o homem e pergunta: Você está bem? Completamente assustado, o homem responde tremendo que sim, e agradece por ele ter salvado sua vida. Joka então sorri inocentemente e responde: Ainda bem, eu não queria que nada acontecesse com você. O homem
suando frio diante daquela força monstruosa, rapidamente muda de atitude e diz: Não se preocupe, eu só estava brincando. Estava apenas fazendo o meu trabalho." Ao ouvir isso, Joka abre um sorriso aliviado. Ele responde alegremente: "Ah, então eu entendi errado. Achei que você queria me capturar." Depois disso, ele se despede educadamente e diz que já estava indo embora. Assim, Joka sai tranquilamente da cidade, enquanto o homem fica parado, completamente chocado. Ainda tremendo, ele olha para a direção em que o garoto foi e murmura: "Realmente, nunca se deve subestimar ninguém." E então conclui: "Com uma força dessas, aquele garoto certamente terá um futuro brilhante." Chegando ao fim da tarde, vemos o protagonista caminhando sozinho pela floresta enquanto segura a barriga de fome. Ele comenta que não havia comido absolutamente nada o dia inteiro e que, se continuasse daquele jeito, acabaria desmaiando antes mesmo de encontrar algum lugar para descansar. Mesmo sabendo que era extremamente perigoso comer qualquer coisa aleatória encontrada na montanha, ele admite que não tinha outra escolha, pois a fome estava falando mais alto do que a sua razão. Foi então que ele encontra vários cogumelos espalhados pelo chão. Seus olhos brilham na mesma hora. E ele diz para si mesmo que aquilo parecia delicioso, e que provavelmente não teria problema algum em comer alguns deles. Mas, infelizmente, o protagonista estava completamente errado. Ao anoitecer, ele começa a passar extremamente mal. Seu estômago parecia estar sendo retorcido por dentro. Sua cabeça girava sem parar. E seu corpo inteiro começava a tremer sem controle. Caindo de joelhos no chão, ele amaldiçoa sua própria decisão e pensa que nunca deveria ter deixado a fome falar mais alto que sua inteligência. Sem conseguir suportar mais a dor, ele acaba desmaiado completamente no meio da floresta. Enquanto estava inconsciente, ele escuta algumas vozes ao longe, dizendo que haviam encontrado alguém caído no caminho e que deveriam ajudá-lo, já que estavam precisando de mais mãos para trabalhar. Logo em seguida, nos é mostrado dois homens observando seu corpo desacordado. Eles comentam que o garoto parecia praticamente morto e que, se fosse deixado ali, alguma besta selvagem certamente o devoraria antes de amanhecer. Um deles então diz que aquela era a primeira vez que via alguém em uma situação pior que a deles, e que, como o garoto não parecia ter família, nem para onde voltar, talvez fosse uma boa ideia levá-lo com eles. Pouco tempo depois, o protagonista começa lentamente a despertar. Sua visão ainda estava embaçada, e ao abrir os olhos, ele vê um rosto muito próximo do seu. Confuso, ele pergunta se aquilo diante dele era uma fada, mas imediatamente a pessoa bate em sua cabeça e manda ele parar de falar besteira. Quando finalmente recupera os sentidos, ele percebe que estava cercado por vários homens desconhecidos. Um deles pergunta o que diabos ele estava fazendo sozinho naquela floresta e como conseguiu desmaiar em um lugar tão perigoso. O homem ainda comenta que, se eles não tivessem aparecido, ele provavelmente já estaria dentro da barriga de alguma fera selvagem. O protagonista rapidamente agradece por terem salvado sua vida e pergunta onde exatamente estava. O homem então sorri e revela que aquele lugar era o esconderijo do Monte Wufeng e que eles eram saqueadores da montanha. Ele então declara que, a partir daquele dia, o protagonista se tornaria o novo irmão caçula e mais novo membro do grupo deles. Em seguida, todos começam a se apresentar. O segundo irmão se chamava Myung, o terceiro, Young, o quarto, Indao, e o líder de todos eles era o grande mestre Pungcho. O líder então explica que, como salvaram sua vida, agora ele deveria compensá-los, se juntando ao grupo. Afinal, nada naquele mundo vinha de graça. Ele ainda fala que, pelas roupas e aparência do protagonista, era óbvio que ele deveria ser apenas um mendigo ou alguém abandonado lá fora. Então, não precisava mais se preocupar com isso, pois agora bastava trabalhar honestamente para retribuir o favor que recebeu. Puncho então completa dizendo que,
Até mesmo os animais sabem ser gratos com quem salva suas vidas. Então ele espera que o garoto fosse inteligente o bastante para entender isso também. Nesse momento, um dos homens manda o líder pegar mais leve com ele e entrega um pedaço de pão ao protagonista, dizendo para ele comer sem medo. O protagonista encara aquele pão por alguns segundos e pergunta, incrédulo, se realmente podia comer aquilo. Mesmo faminto, ele humildemente agradece e diz que já era suficiente terem salvo sua vida e que ele não queria abusar da bondade deles. Porém, o líder imediatamente rebate e manda ele parar de mentir, dizendo que sua barriga estava roncando tão alto enquanto dormia. Todos no esconderijo conseguiram ouvir, sem conseguir mais resistir. O protagonista aceita o pão e começa a comer. Enquanto observa ele devorando a comida, o líder comenta em pensamento que, apesar do garoto parecer grande fisicamente, ele claramente ainda tinha uma mentalidade de uma criança. E provavelmente não devia ter mais 15 ou 16 anos. Outro dos homens comenta que ele parecia ser um garoto bom, apenas muito inocente. Então provavelmente poderiam colocá-lo para realizar tarefas secundárias primeiro. Pouco depois, o patriarca leva o protagonista para fora e diz que vai ensiná-lo como sobreviver naquele mundo. Do lado de fora, o protagonista fica nervoso e diz que realmente não tinha nada de valor. Ele pede para eles não fazerem nada de ruim contra ele, mas o patriarca responde que não tinha intenção de machucá-lo, embora perceba, pela reação dele, que provavelmente aquele garoto já estava acostumado a apanhar constantemente. Logo após, o líder aponta para a floresta e manda ele ir coletar vegetais. Sem entender nada, o protagonista pergunta por que faria aquilo. Então o chefe explica que, se ele fosse se juntar ao grupo e virar um verdadeiro salteador, nunca mais precisará se preocupar com comida. Porém, o protagonista responde imediatamente que não poderia fazer aquilo, pois se tornar um salteador era algo errado. Além disso, ele diz que não tinha nada de especial, nem era forte o suficiente para aquilo. Nesse instante, o patriarca fica furioso e pergunta o que havia de errado com aquele garoto. Ele grita dizendo que nunca viu alguém tão frustrante e sem ambição em toda a sua vida. Então, olhando diretamente nos olhos dele, o patriarca fala algo que muda completamente sua mente. Nesse mundo, existem apenas dois tipos de pessoas: aqueles que tomam tudo dos outros e aquelas que vivem perdendo tudo para essas pessoas. Ele então pergunta de qual lado o protagonista queria estar: do lado dos fortes ou do lado dos fracos? Do lado de quem come bem ou do lado de quem passa fome? Do lado de quem é respeitado ou do lado de quem é tratado como lixo? Ao ouvir aquelas palavras, o protagonista começa a se lembrar de toda a sua vida miserável, de cada surra, cada humilhação, cada lágrima, cada momento em que foi tratado como alguém sem valor. Seu corpo começa a tremer, e então ele finalmente responde que não queria mais viver daquela maneira, que não queria ser mais ignorado, que não queria mais perder nada para ninguém. Se pudesse escolher, ele queria ser forte. Ele queria ser aquele que toma tudo dos outros. Ao ouvir aquilo, o patriarca abre um enorme sorriso e diz que aquele era exatamente o espírito que ele queria ver. Então, ele aponta para as enormes montanhas ao redor e declara que todo aquele território pertencia a eles. Eles eram os governantes absolutos do Monte Wufeng, e ninguém naquela região ousava ignorá-los. Ele então diz que, se o protagonista se tornasse parte da família deles, também se tornaria um governante daquelas montanhas, perguntando com um sorriso: não parece incrível? Com os olhos brilhando de emoção, o protagonista responde imediatamente que sim, e que quer se tornar um governante também. Então, o patriarca sorri e declara oficialmente: a partir de hoje, você será o sétimo irmão de Wufeng. Logo depois, ele diz que todo novo membro precisa passar por um ritual de entrada. Então, ele sobe em uma pedra e grita o mais alto que pode para as montanhas: nós somos os melhores! Em seguida, manda o protagonista repetir o mesmo. Naquele momento, pela primeira vez em toda a sua vida, Joka sente seu sangue ferver de animação. Ele se lembra de toda a dor, de toda a humilhação, de toda a tristeza que carregou até ali. E então, do fundo de sua alma, ele grita o mais alto que consegue:
Nós somos os melhores! E aquele grito ecoa por toda a montanha, como se libertasse de todas as dores, e que estavam presas dentro dele há anos. Pois aquele foi o momento que dividiu sua vida em duas partes. Porque a partir daquele dia, o destino de Joka mudaria completamente. E assim, após aquele momento marcante, o protagonista inicia uma nova fase na sua vida. Agora vivendo nas montanhas, ao lado de salteadores do Monte Wufeng, ele finalmente encontra algo que nunca teve antes, um lugar a qual pertencer. No começo, tudo era novo para ele. A primeira coisa que aprende não é lutar, mas sobreviver. Ele aprende a identificar plantas, distinguir o que pode ser comido e o que pode ser venenoso, além de entender como se manter vivo em um ambiente selvagem e imprevisível. Depois disso, passa a conhecer os caminhos secretos da montanha, trilhas escondidas, atalhos perigosos e rotas de fuga, conhecimentos essenciais para alguém que vive à margem da lei. Mesmo assim, apesar de todo aprendizado, o protagonista ainda carregava algo que não mudava tão facilmente. Sua mente ainda era de uma criança. Mas, pouco a pouco, tudo começa a mudar. Graças aos salteadores de Wufeng, e principalmente ao líder Sho, ele não apenas aprende a sobreviver, ele aprende a viver. Aqueles homens, que o mundo chamava de criminosos, o tratavam como um verdadeiro irmão mais novo. E a primeira vez em toda a sua vida, ele tinha uma família. Para alguém que foi rejeitado pelo próprio sangue, apenas ser reconhecido como alguém que existe já era mais do que o suficiente para ser feliz. Mas nem todos os dias eram tranquilos. Muitas vezes, quando os salteadores saíam para conseguir comida ou dinheiro, eles voltavam feridos. Isso porque, apenas da coragem, seus níveis de cultivo e suas habilidades marciais ainda eram limitados. Mesmo assim, eles sempre conseguiam trazer algo de volta. E com o pouco que tinham, aproveitavam ao máximo cada momento. Era quase irônico. Alguém que nasceu com tudo para viver uma vida grandiosa no mundo do Morim acabou tendo uma infância miserável, mas foi vivendo uma vida simples ao lado daqueles homens que ele finalmente experimentou a verdadeira felicidade pela primeira vez. Mudando de cena, vemos um grupo de salteadores desconhecidos percorrendo a região, claramente à procura de alguém. Pouco tempo depois, eles encontram o grupo do protagonista. Todos estão ajoelhados, em uma posição de submissão. O homem à frente observa cada um deles com desprezo. Então diz friamente que estava procurando por um grupo de salteadores daquela montanha, mas ao olhar para eles, tudo o que conseguia ver era apenas um bando de miseráveis, um grupo de simples pedintes. E então, nos é explicado que aqueles homens faziam parte da Guilda dos Salteadores. Esse nome foi criado justamente para impor medo em quem os visse. Porém, no início, aquilo não passava de motivo de chacota. Ninguém levava eles a sério. Mas tudo mudou no dia em que um homem extremamente poderoso apareceu dentro da guilda. Ele ficou conhecido como a Lâmina dos Salteadores. Sua fama cresceu tanto que até especialistas das sete grandes seitas, junto com mais duas escolas marciais, se uniram para derrotá-lo. Porém, nenhum deles voltou para contar a história. Depois disso, seu nome ecoou por todo o Murim, e ele passou a ser chamado de Lorde Demoníaco dos Vastos Céus. Com isso, muitas pessoas que viviam escondidas, sendo humilhadas pelas seitas ortodoxas e pelas escolas marciais, começaram a admirá-lo profundamente. E como resultado, essas pessoas passaram a procurá-lo para se juntar à Guilda dos Salteadores. E o Lorde Demoníaco aceitou todos eles. Foi assim que a guilda cresceu e se tornou uma das mais poderosas de todo o Murim. Por isso, para qualquer homem de origem humilde, entrar para aquele grupo se tornou um verdadeiro sonho. Voltando para a história, vemos o grupo do protagonista ajoelhado, implorando para entrar na Guilda dos Salteadores. Um dos homens conhecidos como Olhos Venenosos olha para ele com desprezo e pergunta se aquilo era algum tipo de piada. Ele questiona se aquele bando de fracotes realmente achava que tinha alguma qualificação para carregar o nome da União dos Bandidos. O líder Sho, mesmo diante da pressão, diz que iria conseguir mais 3 homens qualificados. Mas, Olhos Venenosos corrige imediatamente, dizendo que ele deveria conseguir pelo menos 4. Então, ele aponta para o protagonista e diz que aquela criança não servia para nada. Ele explica que um grupo minimamente decente de salteadores
deveria ter pelo menos 10 membros, e mesmo assim ainda seria considerado pouco, principalmente porque grupos mercantis costumam andar com especialistas e cultivadores poderosos. Nesse momento, o protagonista se incomoda. Ele olha diretamente para o homem e pergunta quem ele pensa que é para falar daquela forma com a família dele. Mas o outro homem continua, dizendo que o grupo deles era fraco demais e que o melhor seria fingir que aquilo nunca aconteceu. Enquanto isso, em particular, um dos homens chama o líder de lado e diz para ele aceitar. Ele explica que eles estavam com dificuldade de bater a meta de membros naquele mês e que se não conseguissem, o líder da guilda iria se irritar. Além disso, aqueles homens ali serviriam apenas para completar número. E sendo bem direto, ninguém sequer sentiria falta deles, porque claramente não iria durar muito tempo. Mesmo assim, manter uma pequena filial na montanha já seria útil, pois só o nome da guilda seria o suficiente para pressionar os grupos mercantis que estavam disputando o território ali. Ou seja, eles serviriam como um tampão. Depois disso, Olhos Venenosos volta e diz que aceita o grupo na guilda, mas com uma condição. Eles deveriam reunir pelo menos 10 membros até o inverno. Além disso, ele alerta. Eles não deveriam sujar o nome da guilda, e muito menos fugir quando enfrentassem grupos mercantis, pois isso poderia prejudicar a reputação deles. O grupo agradece, dizendo que não iria decepcioná-lo. Naquele dia, eles comemoram sem parar. Isso porque a maioria dos grupos mercantis pagava pedágio para a Guilda dos Salteadores, o que significava oportunidades reais de sobrevivência. Mas, por outro lado, o grupo dos Olhos Venenosos sabia muito bem da força dos mercadores e acreditava que aquele grupo não iria durar muito tempo. Só que eles estavam completamente errados. No dia seguinte, o grupo sai para arrecadar comida e dinheiro. Enquanto isso, o protagonista que ficou em casa reclama que está cansado de só fazer tarefas domésticas e diz que quer ir junto com eles. Mas o líder não permite. Ele explica que, se eles saíssem para coletar com a barriga vazia e ainda deixassem a casa desorganizada, ninguém vai sobreviver. Então, o protagonista decide que, enquanto eles estiverem fora, ele irá treinar, relembrando tudo o que aprendeu no armazém. Ele quer se preparar para um dia poder ajudar seus irmãos de verdade. E assim, 3 meses se passam. Durante esse tempo, o grupo sai todos os dias para coletar recursos, enquanto o protagonista permanece treinando sozinho, se esforçando para evoluir. Até que, certo dia, o líder Shu anuncia que novos voluntários chegaram. Ele explica que, agora que fazem parte da guilda, será mais fácil atrair pessoas, e que os membros do grupo são organizados de acordo com a ordem de entrada. Então, um por um, os novos integrantes se apresentam. O primeiro se chama Xiuzan e diz que fugiu para a região após agredir o filho do magistrado. O segundo é Jidok, que entrou para o grupo para ajudar a aliviar o fardo de sua família. E por último, uma mulher chamada Shae, que revela que fugiu depois que seu próprio pai tentou vendê-la para uma casa de adultos. Para ela, viver nas montanhas era muito melhor do que aquela vida. Com a chegada deles, os homens começam a elogiar o protagonista, dizendo que agora ele não precisaria mais se preocupar com tarefas domésticas. Afinal, ele não era o mais novo. Agora, ele poderia acompanhar o grupo de coletas. O protagonista fica feliz. Finalmente, ele poderia ser útil. Mas então, de repente, Tilson pergunta se, caso demonstrasse talento, se poderia subir no ranking do grupo. O líder responde que sim. Afinal, na guilda dos salteadores, a força é o que mais importa. Então ele pergunta diretamente se ele quer desafiar alguém. Shilson diz que serviu no exército por 3 anos e que não reconhece o protagonista como irmão mais velho, pois ele parece fraco demais. Diante disso, o líder olha para o protagonista e pergunta se ele vai aceitar lutar para defender sua posição como sétimo irmão. O protagonista pensa por um momento.
Ele sabe que, se recusar, não poderá acompanhar os outros nas viagens e também não poderá ajudá-los. Então, ele aceita. Os irmãos ficam preocupados, pois o adversário claramente tem experiência em combate. Mas a decisão já estava tomada. O líder então anuncia o início da luta e deixa claro que o perdedor se tornará o irmão mais novo. A luta começa. Tio Sam avança imediatamente, dizendo que não vai pegar leve só porque ele é uma criança, e vai derrotá-lo apenas com um único golpe. O protagonista tenta reagir, se esquivando, mas quando tenta atacar, percebe algo importante. Ele não tem uma arma. Tudo o que ele aprendeu foi com uma espada de madeira. E agora, com as mãos vazias, ele não sabe como lutar direito. Aproveitando isso, o adversário acerta um golpe forte, fazendo o protagonista cair no chão. Do lado de fora, alguns homens começam a se perguntar se deveriam interromper a luta, já que ele claramente nunca tinha lutado antes. Mas, mesmo assim, o protagonista se recusa a desistir. Ele se levanta e consegue acertar um soco no adversário. Porém, logo em seguida, o homem agarra sua roupa e joga no chão novamente, pressionando-o e mandando ele aceitar a derrota. Convencido de que já venceu, ele declara que agora será o novo sétimo irmão. Mas então, para surpresa de todos, o protagonista se levanta mais uma vez. Mesmo machucado, ele encara o adversário e diz, com firmeza, que nunca vai entregar aquela posição e manda ele vir para cima, porque ainda não acabou. Gilsan fica completamente surpreso. Ele não consegue acreditar no que está vendo, pois, depois de apanhar tanto, qualquer pessoa normal já teria desmaiado há muito tempo. Ele mesmo lembra que, na época do exército, homens bem treinados acabavam no hospital depois de receber golpes naquele nível. Mas ali estava aquele garoto, de pé, como se ainda tivesse forças para continuar. Olina então intervém e deixa claro que a luta ainda não terminou. Afinal, enquanto Joka ainda estiver de pé e não tiver admitido a derrota, o combate continua. Shio-san, já irritado, diz que o protagonista não deveria se arrepender depois. Por quê? Agora ele iria lutar sério, sem pegar leve, mesmo sabendo que ele ainda era uma criança. Enquanto isso, o protagonista começa a pensar. Ele havia aprendido a arte marcial das 9 espadas celestiais, mas, como nunca teve alguém para treiná-lo de verdade, ele não sabia como usá-la corretamente. Na verdade, ele não sabia o quão forte realmente era. Mas naquele momento, uma coisa era clara. Sua vontade de lutar e o desejo de ajudar seus irmãos era o suficiente para fazer com que o poder dentro dele começasse a despertar. Então ele toma uma decisão. Se ele não tem uma espada, ele vai usar a própria mão como uma. Com isso, ele avança, prepara o golpe e desfere um soco direto. Um golpe limpo, preciso e surpreendentemente poderoso. No instante seguinte, Shilson cai no chão, completamente desacordado. O silêncio toma conta do lugar. Ninguém entende o que acabou de acontecer. Alguns dizem que nem conseguiram ver o golpe direito, pois foi rápido demais. Mesmo assim, o líder observa a situação e declara: a luta foi decidida, e a posição de sétimo irmão continua sendo de Joka. Mais tarde, já no período da tarde, um dos homens se aproxima do protagonista e entrega uma espada. Ele diz que o líder mandou dar aquilo para ele, provavelmente porque ficou impressionado com a sua luta. Além disso, ele avisa que, a partir do dia seguinte, o protagonista poderá finalmente acompanhar o grupo nas viagens de coleta. Joka fica animado. Ele promete que vai dar o seu melhor, mas o homem o alerta com seriedade. Diz para ele ir com calma, porque, às vezes, essas viagens podem ser extremamente perigosas. Ele explica que, lá fora, não se trata mais de lutar com os punhos. Se ele tomar tantos golpes quanto tomou naquela luta, provavelmente não sobreviveria. Joka, com certa confiança, responde que, se estivesse com uma espada desde o início, não teria apanhado tanto. O homem apenas dá um leve sorriso. Ele percebe que o garoto nunca teve um treinamento de verdade. Então, decide ajudá-lo. Ele diz que vai ensinar a ele a técnica do exorcismo da espada.
O protagonista empolgado começa imediatamente a imitar os movimentos. Aos olhos dele, aquilo parecia incrível. Afinal, para ele, seus irmãos eram as pessoas mais fortes do mundo. No dia seguinte, vemos um grupo de mercadores atravessando a montanha. Um deles, claramente nervoso, começa a roer as unhas e diz que aquela região era extremamente perigosa. Mas o homem responsável pela escolta tenta acalmar ele. Ele diz para não se preocupar. Afinal, ele era conhecido como a Espada Trovejante e garante que, enquanto estiver ali, nem mesmo dragões seriam capazes de machucá-los. Mas, naquele exato momento, várias flechas começam a cair sobre o grupo. Logo em seguida, o grupo do protagonista aparece na estrada. Eles bloqueiam o caminho e anunciam que aquela área pertence à Guilda dos Salteadores e que, para passar, eles precisariam pagar a taxa. O homem da escolta olha para eles com desprezo. Ele ri e diz que a guilda deles não passava de um grupo com apenas 10 membros, e que até mesmo um grupo de mercadores formados por mulheres e idosos conseguiriam derrubá-los. Diante disso, o líder Shu se irrita. Ele ordena que todos disparem mais flechas, e diz que vai mostrar o que acontece com quem zomba deles. Afinal, no mundo de Wufeng, eles são a autoridade. Os homens disparam várias flechas novamente, mas o homem da escolta apenas ri, dizendo que aquilo não servia como aquecimento, e com facilidade, corta todas as flechas no ar. O líder Sho fica em choque. Ele percebe imediatamente aquele homem era um cultivador experiente, e, naquele instante, entende que a situação era grave. O homem da escolta então declara friamente que aquele seria o último dia deles, pois, para ele, salteadores não passavam de parasitas. Logo depois, ele ordena que todos os homens da escolta preparassem suas armas. Percebendo o perigo, o líder Sho grita para todos correrem. Ele diz que vai ficar para trás e ganhar tempo para que os outros sobrevivam. Mas, nesse momento, o protagonista dá um avanço à frente. Todos ficam confusos. Ninguém entende o que ele está fazendo. O homem da escolta começa a debochar ainda mais. Ele chama o grupo de escória e diz que eles eram tão patéticos que estavam usando uma criança como escudo. Mas então, Joka responde. Ele olha diretamente para o homem e pergunta se ele tem algum problema na cabeça por ousar insultar seus irmãos daquela forma. E completa, com firmeza, se ele não pagar a taxa, aquele seria o último dia dele respirando. Porque ninguém mesmo, tem o direito de rir dos salteadores na montanha deles. No próximo episódio, veremos o crescimento da fama de Joka e do seu grupo. E, com esse crescimento, novos inimigos vão surgir, e desafios ainda maiores estarão no caminho dele. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para novos episódios.